Nós vamos apresentar para vocês agora o quadro Ritmo do Mundo, com essa grande revelação da nossa televisão brasileira, Linda Hathor. É com você! Olá, Osmar! Olá, pessoal de casa! Esse é o seu quadro Ritmo do Mundo, dentro do programa Ritmo. E hoje, uma convidada mais do que especial. Eu estava aguardando muito poder oferecer essa entrevista para vocês, porque ela é, sem dúvida, a grande matriarca aí das danças árabes no Brasil, uma das maiores responsáveis aí pela divulgação, pela disseminação dessa modalidade no nosso país e no mundo também. Uma amiga querida, uma mestra, uma inspiração para mim, Shalimar, seja muito bem-vinda ao Ritmo do Mundo. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui com você. É um prazer muito grande, sempre uma oportunidade, né, quando existem meios de comunicação que abrem as portas dessa forma para a divulgação da arte. É algo tão importante que a gente recebe com tanto carinho, eu sou muito grata. Também ainda mais para falar do que a gente ama, né? Que é a dança e tudo que ela proporciona e nos transforma, nos cura, nos alegra, nos reúne. Então, quando surgiu essa oportunidade aqui, né, agradecendo o Osmar aí pela confiança e o programa e toda a equipe, de poder falar de dança, né, e do ritmo do mundo, né, que a ideia é falar de dança de vários países, de várias danças, mas é lógico, acabo puxando um pouquinho mais para as danças árabes, que é o mundo, o meu universo, e foi onde também eu tive a oportunidade de conhecer, e tenho a Shalimar aí como uma grande mentora também na minha carreira, na minha vida, com uma mulher que me inspira muito. Sou muito grata, né, por ter você no meu caminho, que foi uma grande transformação. A gente vai falar um pouquinho disso aí durante esse quadro. Vocês aguardem, porque é uma conversa que tem muito a dizer para todos vocês. Para quem não conhece as danças árabes, né, ter a oportunidade de conhecer uma personalidade tão importante para nós, e para quem gosta e já conhece, com certeza muito a acrescentar aí na vida, na carreira, no conhecimento. Primeiro, Charlie, queria que você se apresentasse para o pessoal que não conhece, quem é a Shalimar, e também quero depois conversar um pouquinho sobre a Cláudia, para o pessoal conhecer um pouco mais também da Cláudia. Quem que é a Shalimar? Eu sou professora de dança do ventre, danças árabes, sou pesquisadora da área, escrevo, tenho livros sobre o assunto. Trabalho há muitos anos, não só com a dança, mas também pensando no feminino como um todo. Então, eu ministro curso de Sagrado Feminino há muitos anos. Tudo aquilo que está ligado de alguma forma com o bem-estar, com o equilíbrio, com a natureza, com a arte, a dança e o feminino, para mim faz parte aí de um todo. E eu sempre busco me dedicar, então, a isso como um conjunto, né? Porque uma coisa complementa a outra. Então, a Shalimar é uma profissional que se dedica a buscar aí o caminho da evolução em todos os sentidos através da arte. Ai, que lindo! E antes da Shalimar existir, tem a Cláudia, né? Que é uma menina que nasceu numa família de artistas. E para quem não sabe, a Shalimar é filha de uma das pioneiras da dança no Brasil, uma das pessoas que começou, trouxe essa arte para o nosso Brasil, começou todo esse movimento. E aí, como é que você nasceu, Cláudia, filha da mestra Samira, e uma bailarina que foi revolucionária e fez toda uma história da dança no Brasil? Como que foi nascer numa casa, ser filha de uma bailarina? Na verdade, eu não comecei, a minha infância ela não foi como filha de bailarina. É interessante isso, porque minha mãe, ela queria dançar, mas ninguém deixava. Então, ela não dançava. Acabou que eu comecei a dançar antes da minha mãe. Então, isso é uma coisa. A gente fez um caminho assim muito muito interessante, né? Porque era o sonho dela, era dançar. E quando eu nasci, ela
quis realizar esse sonho através de mim, mas lógico, de uma forma muito livre, se ela falou, vou tentar, vamos experimentar, se ela gostar, então, e eu amei, logicamente, né? E a partir daí, ela me incentivou sempre muito, me influenciou também, né? Me influenciou, incentivou e me deu aí todas as ferramentas necessárias para que eu pudesse seguir esse caminho, caso fosse minha vocação. E só depois, então, é que ela pôde realizar o seu grande sonho, que era dançar. A família toda da minha mãe, ela vem de uma família de artistas. Então, o pai dela dançava muito bem, era um exímio bailarino de dança de salão, e a minha tia é artista plástica, minha mãe também pinta, um tio também pintor, que é um pintor muito, foi um pintor muito reconhecido, tem pianistas, cantores, enfim, a família toda De artistas. de artistas. E então não tem como, não tem muito como fugir. Eu acho que já vem, né, meio que essa no DNA. Mas o interessante é isso, que eu comecei a dançar antes da minha mãe. Qual que é a sua primeira lembrança, a primeira memória assim que te vem à mente de você na dança? Eu tenho a dança, para mim, eu não tinha uma ligação muito forte com a dança do ventre. Na Uhum. verdade, era uma dança que não me interessava muito. Eu só dançava mesmo porque a família do meu pai é família de libaneses, né? E minha mãe, como ela sempre gostou da dança árabe, da dança do ventre, então ela me colocava ali para aprender e dançar, enfim, para que eu pudesse dançar nas festas de família. Então, ela se realizava, né? Me colocando para dançar naquelas festas e tal. E eu dançava, fazia dança do ventre, mas para agradar toda a família. Mas o que eu gostava mesmo era de dançar, fazer balé, dança moderna. Então, o meu caminho era um outro na dança. Eu comecei na dança, minha mãe me colocou no balé muito nova, e eu pensava na dança como algo de palco mesmo. A dança, para mim, ela era o palco, eram os treinamentos, aquele treinamento um pouco mais rigoroso, vamos dizer assim, né? Que a dança do ventre só veio a ter isso muito mais tarde, né? Porque no início a dança do ventre era uma dança para você fazer em rodas de festas, de família, e mesmo com as alunas, era uma coisa assim mais acolhedora. E eu via isso como algo familiar, então engraçado, né? Para mim era uma coisa muito de família, assim, normal. Então, eram duas coisas bem diferentes. Quando eu pensava na dança como futuro, como profissão, eu me via como professora de balé, né? Comecei a dar aula muito novinha, assim, para baby class e tudo. Então, já pensava em seguir o meu caminho dentro da dança, mas não voltada para a dança do ventre. E eu tenho a memória, então eram duas memórias bem diferentes, assim, que uma era dançando nas festas de família, então é aquela coisa mais sentimental mesmo, né? A dança como algo que vem das suas raízes, que faz um sentido muito grande dentro daquele ambiente emocional, né, onde você cresceu, onde você se sente segura. E a outra lembrança que eu tenho era em sala de aula, aquelas aulas que eram mais rigorosas, né? Aulas, na época que eu fazia balé, era bem rigoroso. Era aquelas aulas que a gente fazia mesmo que com a professora com uma varinha, sabe? Então, eram duas lembranças, é interessante isso, né? Duas lembranças bem opostas, mas as duas que me trazem, assim, muito, muito carinho. São lembranças que, de formas diferentes, me trazem um calor, assim, no coração muito grande. E você já se via como profissional, então desde o início, nessas aulas, você já viu um caminho profissional na dança. Já, eu já de criança já pensava nisso, participava, depois fui para grupos de dança contemporânea, tudo já pensava em dedicar minha vida à dança. Mas depois de um tempo, eu acabei
me desligando um pouco, porque eu falei, ai, tá muito difícil, viver de arte não é fácil, acho que eu não vou conseguir. Então, durante um tempo, acabei me afastando, indo trabalhar em outras áreas, mas depois a dança me chamou de novo. E aí, quando eu voltei, isso que é muito interessante, eu acho que foi necessário realmente esse período, porque eu vi a dança de uma forma profissionalmente, como eu te falei, que era algo mais voltado para outras modalidades, né? Que, aliás, eu sou muito grata ao balé por tudo que ele me ensinou, tudo que ele me trouxe, tudo que ele agregou à minha dança, não só o balé, mas todas as outras danças. Eu estudei, eu fiz sapateado americano, dança contemporânea, fiz dança russa, fiz dança cigana, fiz vários estilos de dança, e cada uma delas contribuiu para formar a Shalimar de hoje, né? Então, um pouco de cada uma que foi fornecendo elementos para me tornarem quem eu sou na dança. Então, eu sou muito grata. Mas quando eu me afastei, realmente foi o tempo, tudo aquilo que eu valorizava, por exemplo, no balé, que era aquela coisa mais rigorosa e tal, quando eu voltei para a dança, eu não queria. Eu queria justamente o que a dança do ventre era capaz de me proporcionar, porque naquela época, como eu falei, a dança do ventre, ela não tinha esse nível de profissionalismo que nós temos hoje, né? Então, ela era um pouco mais, a gente tinha muito a dança terapêutica, então nós tínhamos aquela dança mais acolhedora, sabe? De você terminar de dançar, sentarem na sala da sua casa todas as alunas, a gente tomar um chazinho, conversar, fazer uma terapia. Então, e quando eu voltei a dançar, eu voltei justamente buscando tudo isso que a dança do ventre poderia me trazer, me completar dessa forma, né? Então, é interessante pensar sobre isso, né? Todo esse caminho que foi feito. Mas hoje eu sou um pouquinho de cada, de cada uma dessas bailarinas, né? E aí, tanto que mesmo na dança do ventre, eu acho que quando eu comecei a fazer show. Eu sempre fui muito rebelde como bailarina. Então, eu não gostava de seguir um padrão, sabe? Sempre tive uma rebeldia muito grande. Então, eu queria já usar um figurino que não era comum na época. Então, por exemplo, quando eu comecei a me apresentar em shows, você tinha um padrão de figurino. E as pessoas não ousavam muito. E eu não queria, né, não queria saber. Então, por exemplo, eu desenhei uma calça, fui a primeira bailarina a dançar com uma calça. Isso, no dia que eu entrei dessa forma, vestida num show, todos os árabes pararam e falaram, nossa, que roupa é essa? O que ela está fazendo aqui? Comecei a dançar com espada, que era uma coisa que as pessoas não faziam. Buscava a minha dança, colocava muito das técnicas do balé, e isso era uma coisa que não se usava também. Então, muitas vezes eu era, inclusive, até criticada, né, por justamente. Eu ia um pouquinho na contramão, né? Rebelde mesmo. Eu acho que a arte ela é livre e desde que você estude, conheça as técnicas, eu acho que é importante você se permitir, né, vivenciar a liberdade que a arte te traz. E aí eu quis aproveitar tudo isso, né? E assim foi. Construindo essa bailarina, essa personalidade, né, profissional incrível, influencia muitas pessoas, inclusive me coloco aí neste grupo de pessoas que são agraciadas aí com a sua influência, e eu tenho certeza que também tiveram muitas pessoas que passaram aí nessa caminhada em várias danças e na tua vivência, na tua família, que te influenciaram. Eu sei que são muitas, mas se você pudesse citar pelo menos algumas aí, duas ou três pessoas que foram fundamentais nessa tua construção como artista, como empresária, quem seriam? Nossa, isso realmente é muito difícil, porque felizmente, eu sou uma pessoa que eu convivo e convivi, conheci e aprendi com muitas pessoas. Eu sempre tive um círculo muito grande de amigos, de colegas, pessoas com quem eu podia trocar experiências.
Então, para mim, é muito difícil falar de uma pessoa só, porque eu sou aquela pessoa que gosta de aprender com todo mundo. Então, eu gosto de aprender com aquela aluna iniciante na sala de aula. A hora que ela entra, eu gosto de começar a conversar com ela, porque eu sei que alguma coisa ela vai me dizer, que vai me ensinar naquele momento. Então, eu procuro me inspirar com todas as pessoas que estão à minha volta. Falar a referência maior que eu tenho que agradecer, né, a minha mãe mesmo, porque ela é uma mulher que sempre esteve à frente do seu tempo, ela lutou muito para poder fazer o que ela queria, que era dançar, no tempo que ela, quando ela era nova, isso era proibitivo, né, então dançar não estava de forma alguma nos planos do meu avô. Depois que ela casou com meu pai, piorou, então assim, e ela foi uma mulher que não desistiu, então, com 30 e poucos anos de idade, quase, ela começou a dançar, né, ela se tornou bailarina profissional depois de adulta, depois de ter filhos pequenos, enfim, se separar, então, isso é muito inspirador, né, uma mulher que sempre correu atrás, que batalhou, que foi, né, não deixou os seus sonhos, então, até hoje, é uma mulher que sonha muito, e com todo o seu conhecimento, experiência, sabedoria, uma pessoa que está sempre ali, você conversa com ela, ela tem uma cabeça de 20 e poucos anos. Então, essa certamente é a minha maior inspiração. E de todas as outras pessoas com as quais eu convivo, assim, é muito difícil falar de um professor, um mentor, uma colega, porque eu me inspiro e aprendo com todos. Ai, que lindo. E sua mãe, para quem não conhece, é a mestra Samira. Eu vou deixar o arroba, pedir pro pessoal colocar aqui no GC, tanto na lógico o contato da Shalimar, o arroba da mestra Samira. Entrem lá no Instagram dela, porque é uma das grandes pioneiras da dança aqui no Brasil, uma mulher com uma história belíssima. Ela é lindíssima, uma inspiração para todas nós, né? Ela toca snooges, ela dança e tão lindo ver o quanto a dança contribui, né, para uma mente saudável, para um corpo ativo. É inspirador ver. A sua mãe até hoje, ela vai nos eventos, ela participa, ela é ativa, isso é muito inspirador, né? E por isso que continuou com uma cabeça tão jovem, né? Porque a dança, eu acho que ela faz isso. Você vê toda, não só a dança, mas a arte. A arte, ela mantém a pessoa sempre, não tem tempo, não tem idade, não tem nada. Ela te mantém fora, é além tempo, é além espaço, além lugar, né? É algo que tá muito acima de tudo isso. Então, a pessoa que se dedica à arte, ela vai viver dentro de um frescor, porque a arte, ela desperta esse processo criativo. E quanto mais você cria, é como uma planta que está num solo nutrido e você é um solo maravilhoso, que você tem uma planta, você tem a colheita e vem outra, 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 então aquele solo, ele se mantém sempre poderoso ali para trazer, para nutrir. A arte é isso, as pessoas que se permitem viver, né, trazer arte para a sua vida, elas vão estar sempre jovens. Então, tá muito, são pessoas que geralmente têm uma cabeça aberta, que estão dispostas a conhecer, falar, aprender sobre tudo, que não tem preconceitos, né? Porque a arte não pode limitar, ela não pode te limitar de maneira alguma. A arte não tem, ela não te prende, não tem uma parede, não tem uma limitação, não tem nada. Então, você não pode ter preconceito, você não pode se deixar abater perante um obstáculo, porque tudo é sonho, tudo é liberdade, tudo é algo que está muito, é sublime, né? Está acima de qualquer outra coisa, assim, no mundo material. Eu acho que é um presente divino, e digo mais, eu acredito que todas as pessoas no mundo nascem com algum veio artístico. O que
eu acredito, porque a arte ela é uma poção muito poderosa, sagrada, que está muito ligada à essência de cada pessoa, muito ligada à parte mais pura do ser humano. Então, eu acredito que todas as pessoas nascem com essa centelha que está ali dentro, em algum lugarzinho dentro delas. Mas, infelizmente, muitos vão passar pela vida sem jamais descobrirem, né? Sem sequer desconfiarem que possuem esse dom artístico. O que é uma pena, porque o nosso mundo, principalmente o ocidental, ele é completamente ligado e voltado a questões práticas do dia a dia que fazem você pensar de uma forma, né, ser mais cartesiano e te limitam, não permitem que você. É como se a arte fosse algo muitas vezes inferior ou sem valor. Então, muita gente vai passar sem saber, o que é uma pena, mas todas as pessoas têm dentro de si um veio artístico. Pode ser para o canto, para um instrumento, para escrever, para desenhar, para fazer, sabe, uma peça, trabalhar com as suas mãos. Ou, todo mundo tem, eu acredito muito nisso. E eu espero que as pessoas que estejam me ouvindo, se elas ainda não pensaram a respeito disso, que elas parem e pensem sobre isso. Procurem se permitir conhecer um pouquinho mais a respeito da sua essência, a respeito de quem você é, o que está lá dentro, porque quando você descobrir algo, você não precisa trabalhar com a arte de forma profissional, mas ela deveria fazer parte da sua vida de forma a te completar como pessoa, como ser, né? E não algo para estar ou fazer, mas simplesmente um ser. E é enriquecedor isso, né? É incrível. E com essa reflexão, eu vou encerrar por hoje, mas eu tenho muito ainda para conversar com a Shalimar e eu tenho certeza que vocês têm muito aí a aprender com essa grande mestra da nossa arte. Então eu vou deixar vocês com um trecho de uma apresentação da querida Shalimar e fiquem conectados, fiquem conosco, que semana que vem tem mais aqui no seu quadro Ritmo do Mundo. Obrigada, Shalimar, por hoje. Um beijo e ó, Gratidão. vemos mais.